Eu queria ir, meu querido Edu Novak, para o site da Jovem Pan News para que a gente possa falar disso, porque o ministro Alexandre de Moraes, nesse Dia Internacional da Mulher, foi lá e, com apoio, inclusive, do Procurador-Geral da República, determinou a soltura de 149 detentas. Eu vou colocar em debate esse assunto aqui com vocês para entender, Serrão, como é que você vê isso, porque essas pessoas elas vão responder, de alguma forma, pelos crimes de incitação ao crime e também associação criminosa, cujas penas podem chegar, inclusive, até 3 anos e meio de prisão e também de multa. Essa medida é positiva, o número de detentos vai caindo aí ao longo das semanas. Sim, a medida é positiva. O problema é que Alexandre de Moraes demorou a tomar a medida no timing certo. Não era para essas pessoas terem ficado tanto tempo presas. Você tem ali a clareza sobre a definição do crime que elas cometeram, ok. Era tomar as medidas restritivas e deixá-las livres, sem privação da liberdade, mas com medida restritiva, ok. E aí elas responderão pelas acusações a que lhes são imputadas. Ponto, acabou. O ministro exagerou, deixou esse pessoal do 8 de janeiro muito tempo preso. Estava havendo aí uma ameaça de que senadores iriam recorrer a cortes internacionais denunciando o Brasil e o ministro sobre essa questão. E aí, magicamente, depois que esse aviso, esse conselho, essa recomendação foi dada, o ministro Alexandre de Moraes começa a fazer o que tem que ser feito. Parabéns, ministro Alexandre de Moraes. Muito bem. Segre, você acha que é um avanço aí dessas solturas? Você sabe, Paulo, que quando eu imagino a justiça, eu vejo aquela imagem de uma mulher com os olhos fechados e uma balança na mão para equilibrar a justiça mesmo. E não consigo entender a relação entre soltar 149 mulheres no Dia da Mulher, como se isso fosse uma premiação pelo fato de ser mulher. É uma questão estranha, porque se as pessoas teriam que ter sido soltas, perfeito. Não vejo nenhuma questão em relação a isso. Eu que ditamino a lei, eu lembro, e não sou jurista, e não entendo de direito, mas se a pessoa tem um endereço fixo e tem um trabalho, ela pode responder em liberdade, sabe que o crime não permita isso. Talvez Serrão possa nos ajudar melhor nesse ponto. Mas nesse caso em particular, 149 mulheres liberadas no Dia da Mulher. Me soa mais a um benefício pelo fato de ser mulher e não por uma questão judicial específica. E tem outra questão, ainda tem 700 pessoas detidas. Então a pergunta é, temos que esperar que sejam liberados o dia que atenda, por exemplo, do dentista e serão liberadas as que sejam dentistas? Isso não fecha do ponto de vista do Dia da Mulher. Eu entendo que não tem relação uma coisa com a outra. Se tinha que ser soltas, perfeito. Se tinha que ser detentas ou continuar detinhas, explicar o motivo do porquê, que poucos de nós entendemos o motivo de tanta dilação, mas pessoalmente não gostei da relação de ser 149 mulheres liberadas no Dia da Mulher. Ô Paulo, esquisito vai ser se a próxima soltura for no dia 31 de março ou então no dia 1º de abril. Vai ser uma comemoração esquisita. Ô Piperno, acho que esse ponto que o Segre levanta é importante, né? Qual que é a relação da velocidade da justiça com o calendário factual? Olha, Paulo, eu gostaria de saber, por exemplo, por que não foi também nenhum homem hoje liberado junto. Veja, eu não sou contra a prisão dessas pessoas, até porque elas foram presas preventivamente, todas elas estão sendo investigadas, então é claro que algumas provavelmente vão receber mais acusações do que outras. Então, a justiça está avaliando, caso a caso. Foram aí cerca de 1.400 e tantas pessoas. Então, é claro que, gradualmente, algumas serão liberadas, outras continuarão presas em função da gravidade dos delitos cometidos. Para mim, isso é muito claro. Agora, por que hoje só mulheres? Será que em alguma outra data serão liberados apenas homens? Eu não consegui, de fato, entender essa relação, a não ser que hoje também tenham sido liberados homens, eu não estou sabendo disso, é possível, né? Talvez eles não tenham divulgado notícia por completo, mas se forem apenas mulheres, confesso para você que eu não vejo como fazer a relação de um evento
tão importante como foi a tentativa de golpe em 8 de janeiro com agora a data do 8 de março. Porque isso parece muito mais um julgamento político do que jurídico, né? Você soltar mulheres no Dia Internacional da Mulher, qual seria a relação disso, Piperno? Indefensável. Não consigo entender. Muito bem. Senhores, já estamos mencionando essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. Eu quero ir para o site da Jovem Pan, porque eu prometi a vocês que nós exibiríamos aqui o melhor e maior portal de notícias desse país e está aqui na tela. Essa notícia está à disposição de vocês, caso queiram, e diz exatamente isso. No Dia da Mulher, Alexandre de Moraes mandando soltar 149 pessoas, mulheres no caso, denunciadas por atos do último dia 8 de janeiro. Nós temos também uma outra matéria que consta no site da Jovem Pan News, mas daqui a pouquinho a gente vai trazer, que é justamente relacionada à criação aí por parte do governo Lula de uma lei que vai atenuar um pouquinho mais, aliás, intensificar um pouco mais a multa para empresas que não equiparem os salários entre homens e mulheres. Vamos voltar para a nossa discussão por aqui, meu querido Jorge Serra. Eu queria ouvir um pouco mais de você, porque eu senti o Piperno cá entre nós um pouco confuso nessa análise. Não. Inclusive, eu gostaria... tão confuso. Até, quer dizer, me parece que por ser 8 de março elas se tornam menos culpadas do que elas eram até ontem, por exemplo. Eu só faço a ressalva ao Piperno com relação à tentativa de golpe em 8 de janeiro. Eu insisto que isso não ocorreu, não houve tentativa de derrubada nem tomada do poder, nem insurreição. O que houve ali foi uma absurda, inaceitável, criminosa a ação contra os palácios, contra o patrimônio dos três poderes, dos palácios do Planalto, do Supremo Tribunal Federal e do Congresso. Posso fazer uma pergunta? Por favor, Piperno. Essas pessoas se reuniram lá com o objetivo de vandalizar os prédios, as sedes do poder, ou de exatamente provocar uma ruptura institucional? Essa é a boa pergunta, por isso é necessária a CPMI do 8 de janeiro. Que a grande pergunta que está se fazendo é, essas pessoas estavam lá para fazer baderna? A maioria não estava. Essas pessoas estavam lá para tomar o poder? A grande maioria também não estava. A maioria estava lá para destruir o patrimônio? Não estava, mas isso aconteceu. Como isso aconteceu? Quem financiou alguns que começaram a depredação, que levaram outros otários, vou usar essa expressão, a entrarem na dança também e que no dia seguinte acabou desencadeando tudo. E outro, no dia seguinte, até quem não esteve lá participando da arruaça, mas estava no batalhão, em torno do comando militar do Planalto, acabou levado para a prisão. Então, está tudo esquisito. Então, CPMI do 8 de janeiro, por mais que o governo não queira, por mais que o presidente Lula esteja tentando convencer parlamentares na base da vou tirar o seu dinheiro, essa CPMI tem que acontecer. Muito bem. Senhores, vamos comentar um pouquinho. Por favor, Segré, você quer finalizar esse assunto, por favor? Sim, por favor. Uma das questões características do golpe de Estado, o primeiro foi em 513 a.C., para ter uma ideia desde quando vem essa tentativa de tirar um governo pela marra. Mas tem duas características importantes, qualquer golpe de Estado, desde essa época até hoje. A primeira, o uso de armas. Não tem golpe de Estado se não tem armas no meio, porque ninguém vai porque outro pede, eu gostaria que você fosse e saísse da presidência. Tá bom, então estou indo. Não funciona dessa forma. E a característica principal, segunda, era a participação de homens em idade de lutar. Sempre foi igual. Não tem na história contemporânea nenhum golpe de Estado que tenha sido com mulheres que levam filhos, que levam netos e com cadeiras de praia. E essa é uma característica de muita gente que estava no dia 8 de janeiro, concordando com o Serrão. Se tem gente que foi lá para fazer bagunça, quebrar, tem que ser penalizado. Mas eu acho que tem muita gente que está presa hoje que não tinha nada a ver nem com vandalismo e muito menos com golpe de Estado. Muito bem. Senhores, por favor, Piperno. Não, eu só vou discordar do Segré, porque realmente a literatura, a história dos golpes, elas de fato acabam incluindo armas, né? E geralmente forças armadas. Porém, Segré, nos últimos tempos o mundo evoluiu, muita coisa mudou. Então, hoje, por exemplo, uma ruptura institucional nem sempre ela precisa de armas. Veja, aqui na América, você pode inclusive usar
que não foi o caso deles aqui no 8 de janeiro, não. Mas vou pegar um exemplo recente aqui na América do Sul de alguém que usou a Constituição para dar uma fachada constitucional em um golpe. Por exemplo, o Paraguai, quando derrubou o Fernando Lugo. O Paraguai, usando dispositivos previstos na Constituição, mas o Paraguai conseguiu depor um presidente eleito em 24 horas sem uso de armas. Então isso é possível fazer. E lá no Distrito Federal, eu concordo com você que talvez não fosse lá uma ação extremamente organizada, no ponto de dar, de fato, uma organicidade para isso. Mas houve, sim, um atentado contra o poder. Onde é que levaria isso? Provavelmente a gente vai saber algum dia e não tem todas as informações. E vamos chamar o VAR aqui também, porque por 3 vezes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva também disse que o golpe foi praticado contra Dilma Rousseff. Senhores, me permitam interromper essa discussão. Daqui a pouquinho, ao longo da programação da Jovem Pan, vocês acompanham todos os detalhes. Deixa eu retornar para aquele assunto que nós estávamos fazendo. Segré, Serrão e o nosso queridíssimo Fábio Piperno, porque vocês estavam num ponto da discussão aqui, justamente da questão da investigação que está acontecendo e que vai desenrolar aí em alguns culpados, certo, Serrão? Como é que você vê isso? Sim, a CPMI é fundamental que ela seja aprovada, colocada em prática no Congresso Nacional. É muito estranho o comportamento do governo Lula em não querer que essa CPMI aconteça. Esse 8 de janeiro tem que ser entendido com toda a sua amplitude. Quem que realmente promoveu, iniciou aquela arruaça? Existem imagens mostrando quem são aquelas pessoas que fizeram aquilo. Elas estão responsabilizadas? Elas estão indiciadas? Elas foram presas? É isso que a gente quer saber. E quem as financiou? Foi bolsonarista ou foi inimigo do Bolsonaro para gerar confusão? Enfim, esse assunto tem que ser debelado politicamente. Muito bem. Piperno, quer finalizar? Por favor. Não, eu acho que a Justiça, inclusive, faz até aqui um bom trabalho, o STF especialmente, a Polícia Federal trabalhando muito nisso, o Ministério Público. Eu acho que em breve a gente vai ter ainda mais nomes, principalmente, e eu sei que o Serrão insiste muito nisso, dos financiadores. Segré, você. Não, é confuso que o governo que acusa muita gente de um golpe de Estado não tem interesse de saber para que isso não volte a se repetir no futuro, eventualmente, se isso foi o objetivo acontecido. Não dá para entender, porque a desculpa que o governo dá é que qualquer CPMI distrairia a tentativa de uma reforma tributária. Não tem a mínima relação uma coisa com a outra. Estamos comparando autoestradas com bananas. É uma coisa que não guarda relação. E eu acho que seria muito pacificador que essa CPMI se transforme numa questão de investigação formal e que possamos saber se teve essa tentativa de golpe, quem financiou e quem incentivou e quem participou efetivamente, para tirar aqueles que não tiveram nada a ver e que possam continuar com as suas vidas normalmente, e aqueles que cometeram delitos, que paguem pelos delitos cometidos.